Olá, Infomonday no ar, como sempre trazendo algumas das notícias mais importantes para a sua segunda-feira. Na semana que passou, depois do carnaval, o coronavírus agitou bastante os mercados, o Dow Jones lá fora teve a sua pior queda numérica da história e a B3 também teve um número histórico, que foi a maior saída de investidores estrangeiros desde o real. A Mari vai falar para a gente como é que os gestores, os grandes investidores, estão posicionados nesse momento de pânico nos mercados. É isso aí, Zogby. Nesse ambiente mais conturbado para o mercado financeiro, a gente soltou nos últimos dias uma pesquisa que a XP fez com gestores de fundos de ação e multimercado, para entender como que eles estão se posicionando. A pesquisa mostrou que esses gestores continuam otimistas com a Bolsa Brasileira, mas que eles estão adotando algum tipo de proteção para o portfólio. Isso porque esse ambiente mais incerto recai principalmente nas dúvidas de quais serão as medidas adotadas pelas autoridades monetárias para conter a epidemia e também de como será o crescimento da economia ao redor do mundo, se vai desacelerar, que é a principal preocupação. A pesquisa também entrevistou gestores de fundos imobiliários, que falaram que não tem nenhum motivo para mudar as perspectivas de longo prazo, só que o IFIX deve continuar caindo num primeiro momento. Se por acaso o coronavírus, a epidemia, ficar maior aqui no país, o principal setor afetado seria o de shopping center, justamente pela quantidade de pessoas. Teria um impacto no fluxo de pessoas, de clientes para os shoppings. Por outro lado, os galpões logísticos poderiam ser uma opção mais resiliente nesse cenário, por conta do aumento da demanda pelo e-commerce. Ok, mas eu não sou gestor, o que eu faço? Segundo os consultados pela XP, nada. O ambiente está muito incerto, tem muita coisa acontecendo e pode ficar pior. Então, o melhor para você, investidor, é esperar para ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. E falando em preocupações de uma economia mais fraca, vai sair nos próximos dias o PIB brasileiro. Quem vai falar disso é o Tolotti. Pois é, saem os dados do PIB do quarto trimestre do Brasil, com a expectativa de uma leve alta na comparação trimestral. Mas os investidores estão de olho mesmo nos dados de 2020, por conta dos possíveis efeitos do coronavírus. Nos últimos dias, algumas grandes instituições começaram a revisar suas projeções, incluindo o Bank of America e o JP Morgan, que agora esperam que a economia brasileira cresça menos de 2% este ano. Se os dados dessa semana decepcionarem, é bem possível que mais instituições comecem a revisar suas projeções, o que deve afetar o mercado. Enquanto isso, nos Estados Unidos, a gente vai ter a Super Terça, considerado o principal dia das primárias democratas. Eleitores de 14 estados irão às urnas, o que representa 1/3 de todos os delegados em disputa. O senador Bernie Sanders ainda é o favorito na corrida eleitoral, mas esse dia vai ser importante porque marca a entrada do ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, que já bateu recorde de gastos em sua campanha, mas não foi bem nos debates em que participou até agora, o que deixa uma dúvida sobre a força da sua campanha. O Infomoney vai fazer uma cobertura especial do evento com diversas análises no site e cobertura em tempo real da apuração dos votos nas nossas redes sociais. Mas não é só nos Estados Unidos que a política vai ser bastante agitada nos próximos dias, não é mesmo, Marcos? Pois é, Rodrigão, lembra que antes do carnaval a gente já falava sobre a disputa entre Congresso Nacional e o governo federal na questão do orçamento impositivo? Pois é, esse capítulo, esse imbróglio ganhou um novo capítulo com a volta do carnaval, com o presidente Jair Bolsonaro compartilhando no WhatsApp com aliados um vídeo convocando para manifestações em defesa do seu governo e críticos ao Congresso. Isso gerou muita repercussão no mundo político. Ex-presidentes comentaram, ministros do Supremo e lideranças importantes do Congresso também comentaram esse episódio. Agora a gente vai ter que ver se isso vai influenciar de alguma forma a votação do orçamento impositivo. O governo corre o risco de uma derrubada de veto pelos parlamentares, que pode fazer com que o Congresso tenha mais recursos para investimentos do que o próprio governo federal. Então, para o governo vai ser importante ou manter o veto ou chegar a um novo acordo que havia sido construído, mas foi destruído pelo próprio governo, que não concordou no final com os termos, se o governo vai ter condições agora de fazer um novo acordo com os parlamentares para criar uma situação um pouco mais favorável. A estratégia foi colocar a opinião pública pressionando o parlamento para ver se o governo conseguia uma posição melhor nessa relação, mas foi uma aposta bastante arriscada e a gente vai ter que ver os desdobramentos agora. Mas também depois do carnaval teve mudança nas cobranças, nas alíquotas do INSS. A Paula vai explicar um pouquinho melhor isso. Pois é, Marcos, você sabe quanto que vai cair no seu salário no próximo mês? Em março, as alíquotas do INSS vão mudar. Isso é um reflexo da reforma da Previdência, que passou no ano passado. A partir de agora vão ser 4 faixas de cobrança, a partir de 7,5% até 14%.
Mas mudou também que agora a cobrança é progressiva, o que significa que a taxa incide sobre o que superar a faixa anterior. Para você entender um pouquinho melhor e saber todos os números, a gente tem uma matéria explicando no Infomoney que vai estar linkada aqui na descrição desse vídeo. É legal você saber para você não ter uma surpresa aí até negativa, né? Porque algumas taxas vão aumentar no seu salário a partir de março. Agora eu vou voltar para o Marcos, porque ele vai falar das reformas que ainda não passaram no Congresso. Pois é, Paula, além da pauta do orçamento impositivo, que é muito importante, tem uma série de propostas legislativas relevantes de cunho econômico que estão tramitando no Senado e na Câmara que podem avançar nesse mês de março. Lembrando que, por conta das eleições municipais, o ano é mais curto no Congresso Nacional. Então, julho, os parlamentares costumam dizer que é o novo novembro, porque depois de julho vai ser muito difícil aprovar algum tema complexo, mais difícil em termos econômicos, por conta das eleições. Então, o Senado discute na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a PEC dos fundos, que elimina alguns fundos públicos e libera recursos para o governo, e também a PEC emergencial, que trata de questões fiscais importantes para os estados, os municípios e para a própria União. Além disso, tem dois projetos de lei sobre a autonomia do Banco Central, cada um tramitando em cada uma das casas, e vai ser importante ver se vai ter alguma disputa ou se vão chegar a um consenso para as duas casas votarem o projeto e ele passar a valer. É um tema que vem sendo discutido há muitos anos no parlamento, mas nunca conseguiu avançar para poder entrar em vigor. Além disso, tem a reforma tributária, que teve a comissão mista instalada antes do Carnaval. A gente vai ter a primeira sessão de discussões na terça-feira. Os parlamentares precisam chegar a um acordo em torno de um texto único para que comece a tramitar na Câmara, depois no Senado, mas o grande desafio é lidar com esse calendário muito apertado por conta das eleições. Agora a Paula vai falar sobre mudanças no cartão de crédito que já passaram a valer. A partir de segunda-feira, todas as compras que você fizer em dólar com o seu cartão de crédito vão cobrar a taxa de câmbio do dia da compra e não mais a do fechamento da fatura. Em tempos de dólar oscilando bastante, isso foi uma medida aí considerada positiva para quem busca previsibilidade. Até então, se você comprava uma coisa no dia 3, por exemplo, e a sua fatura só fechasse no dia 25, você ia pagar o dólar do dia 25 e podia sofrer bastante mudança aí no valor pago nesse meio tempo, né? Então, anota aí, a partir de segunda-feira, se você for viajar ou fizer alguma compra no cartão de crédito em dólar, o valor vai ser o do dia da compra e não mais o do fechamento da fatura. Com essa informação, o Infomoney vai se encerrando e até a próxima rodada.